pessoal, hoje eu tô aqui para falar de um tema complexo que vem carregado de preconceitos igual a psiquiatria. E a gente está aqui para desmistificar esse tema, essa abordagem. Dentro do projeto de falar e de divulgar os processos terapêuticos, tem um que eu gosto muito, me identifico bastante, que é a hipnose. E eu trouxe aqui para falar sobre a hipnose dois grandes amigos, professores, palestrantes, que dão um curso sobre o assunto há muito tempo. Lenilson Rezende, Rafael Santos. Os dois são terapeutas e atuam nessa área e vai ajudar a gente a desmistificar. O que é a hipnose, Lenilson? Então, vamos lá. Primeiro, questões históricas. Adoro falar de história, né? A hipnose é um fenômeno antropológico. Traduzindo, a hipnose faz parte do ser humano. Em todos os momentos da história sempre esteve presente. Só que, conforme a história, tinha um nome diferente. Então, por exemplo, a gente vai ver na história, nos templos egípcios, templos gregos, séculos atrás, toda a ciência, todo o conhecimento estava ligado a uma questão religiosa, né? E ali também tinha hipnose. A gente vai ver relatos na antiga Grécia, no antigo Egito, né? Uma série de técnicas que hoje a gente entende são técnicas da hipnose, né? E já lá pelo século 17 e 18 começa a ter uma nova perspectiva do que seria a hipnose, que aí o nome hipnose surge nessa época. E com o passar dos estudos científicos, observou o quê? A hipnose, sim, ela existe. Então, respondendo a sua pergunta, o que é hipnose? É um fenômeno próprio do ser humano, e esse fenômeno, de fato, hoje já é comprovado que ele apresenta mudanças fisiológicas, ou seja, a hipnose acontece. Mas ela seria tão complicada? Não. Traduzindo uma palavra bem mais fácil de entender, o que é hipnose? Capacidade de ter foco em alguma coisa. Por isso, quando a gente aplica a hipnose na terapia, a pessoa consegue bons resultados. Por quê? Eu centralizo, eu foco a atenção em uma coisa que é importante. Doutora, já complementando, eu gosto muito de começar essa explicação explicando o que é o transe hipnótico ou o que é o transe em si. Eu sempre começo os meus cursos falando sobre isso, porque transe é um estado alterado de consciência no qual a sua mente fica muito mais aberta para aprender. É isso. É só isso. É um estado alterado no qual você se entrega a uma situação, a um fenômeno. Um exemplo disso é quando a gente assiste um filme e parece que toda a realidade ao redor desaparece. Ou quando você está dirigindo e você nem vê o caminho. Já aconteceu com você? Está dirigindo, de repente chega e fala, poxa, eu nem vi. Ou pior, às vezes a gente sai de casa num domingo de manhã e quando percebe está parado na porta do trabalho porque dirigiu sem perceber. Onde é que estava a sua consciência naquele momento? Esse tipo de situação a gente chama de estado alterado de consciência ou de transe. Então, simplificando o que ele trouxe da parte histórica, diria que a hipnose é um processo técnico para levar a sua mente a um estado de transe. Agora eu já aproveito para falar de uma coisa interessante. Quando você estava dirigindo e não viu o caminho, você estava dormindo? Não. Então a hipnose não é dormir, tá? Por mais que você tenha visto muitas e muitas vezes alguém na televisão falando durma, bem dormido, hipnose não é dormir. É alterar o seu estado de consciência de uma forma que a sua mente esteja muito mais aberta a aprender. E o medo, né? Como que a gente consegue explicar para o público que a hipnose é um processo seguro? Rafael? Bom, é muito interessante falar para as pessoas que hipnose ela vai abrir a sua mente para aprender coisas boas. Sempre a sua mente vai procurar o que é melhor para você. A gente precisa ajustar algumas coisas na cabeça da pessoa, na mentalidade muitas vezes, para definir o que é bom. Porque às vezes a pessoa acha que o melhor para ela é se entristecer, ou que o melhor para ela é ter raiva e reagir. Então no processo terapêutico nós vamos orientando a mente dela para ela buscar aquilo que realmente vai ser bom, ou seja, a paz, a alegria, o amor, mas o processo em si é completamente seguro. Simplesmente a pessoa vai estar mais aberta a aprender coisas boas. E no caso de uma terapia séria, o terapeuta vai guiar isso plenamente para esse ponto, ou seja, encontrar aquilo que vai fazê-la se sentir melhor. Fabiana, é normal as pessoas terem medo do desconhecido. Isso Sim. faz parte do ser humano.
né? E a hipnose, quando as pessoas não conhecem, ou conhecem apenas por preconceitos de algumas coisas que viu na televisão, algumas coisas que já ouviu falar, ou até mesmo meio científico que às vezes não tem um bom entendimento. Então é normal que possa ter algum receio, algum medo, por ser desconhecido. Até onde eu conheço, até onde eu estudei, a hipnose seria talvez a ferramenta mais segura de todas. Por quê? A hipnose, por mais que ela seja forte, por mais que ela seja intensa, ela nunca, de forma alguma, ela nunca vai contra instinto de sobrevivência, ou seja, ela nunca vai permitir, né, no caso, o sistema da pessoa, por mais que esteja num transe muito profundo, nunca vai permitir que alguma coisa contra a vida dela, contra o fisiológico dela, aconteça, né? Também nunca vai permitir que algo que vai contra também os princípios morais, né? Então, de vez em quando eu brinco falando assim, olha, se eu hipnotizar uma pessoa, falar para ela sair correndo, pelada, gritando no meio da rua, não vai dar certo. Porque o nosso cérebro ele tem um sistema de defesa próprio, né? Ele não aceita isso, né? Nada que você aceitaria, digamos, conversando aqui, na hipnose também não aceitaria. Então é o processo mais seguro que tem. E o melhor, a hipnose, ela ajuda as pessoas a olhar para as coisas muito boas que tem dentro de si, que muitas vezes no dia a dia elas não olham. Por isso que é maravilhoso quando a gente atende algumas pessoas, ela fala assim, gente, eu nunca imaginei que eu conseguiria ter um estado de paz. Foi a hipnose que trouxe? Não, não foi a hipnose que traz esse estado de paz. O estado de paz está ali dentro dela adormecido. Foi a hipnose que despertou, que acordou. Então, mais do que aparentemente dormir, a hipnose desperta de dentro para fora coisas muito boas nas pessoas. Ah, mas eu queria que eu tivesse controle emocional. Muita gente pede isso, né? Como se a hipnose fosse entrar dentro da cabeça da pessoa, modificar tudo que tinha ali dentro. Mas é o contrário. Quando a pessoa entra em estado de transe, ela vai dentro dela, encontra o controle que ela precisa, ela encontra o estado de paz que ela precisa, ela encontra os potenciais que ela precisa. Se ela está querendo crescer na vida, todos esses poderes já estão ali dentro. A hipnose somente desperta de dentro para fora, né? O pior que poderia acontecer é a pessoa descobrir quem ela é. Então, às vezes, o medo é esse, né? Pode ser. Mas o intuito é esse, é que a gente converse de uma forma clara e amigável sobre um processo que é importante, que é bacana, que as pessoas precisam conhecer. E que elas saibam que existem profissionais capacitados para fazer isso. Que sempre escolham bons profissionais que te acompanhem nessa imersão. Que eu falo que é uma imersão na gente mesmo. Que a gente nasce íntegro, completo. No nosso desenvolvimento é que a gente se perde. Então, como o Lenilson falou, a gente já tem isso dentro da gente. Só que a gente esqueceu como acessa. Então, é um processo terapêutico muito eficiente, eficaz e importante. Só que o engraçado é que os pacientes chegam para mim e falam assim, doutora, você já ouviu falar na hipnose? Eu falei, já. Ele falou assim, então, será que tem jeito de me hipnotizar para eu esquecer fulano? Eu quero apagar ele da minha memória, eu quero esquecer. Lenilson, explica pra galera, isso é possível? Sim e não. Vamos Tecnicamente falando, esquecer não seria uma boa opção, mas vamos lá. Isso que você está falando é algo que constantemente as pessoas pedem. Não, constante. Eu acabei ficando um especialista sem querer nesse tipo de situação. Em apagar essas situações? O termo técnico é bem apagar. Mas o que acontece? Quando a gente fala de paixão, né, inclusive a paixão é um estado de transe, né? Porque a pessoa fica tão focada numa coisa que esquece um punhado de problemas. Assim, não vê as outras coisas, né? Não vê as outras coisas. Ela tem um punhado de defeito, todo mundo fala, a pessoa não vê. Não tem não. Vamos lá. O que acontece? Quando a pessoa, por exemplo, apaixona, vamos chamar o processo de apaixonar, né? Ela, na verdade, não apaixona pela pessoa, mas por uma série de ideias que elas projetam sobre a outra. Meu príncipe. Meu príncipe. Príncipe andando de cavalo nunca existiu. Nunca existiu, em momento algum na história. Só nessas historinhas mesmo. Ela tem, talvez, lá sua intenção positiva, mas ela não existe dessa forma. E o que acontece? A pessoa cria uma série de fantasias e quer pregar, projetar em outras pessoas. O que a hipnose faz?
só tira esse excesso de informações projetadas. Em outras palavras, eu poderia dizer o seguinte: ela ajuda a pessoa a amadurecer a visão que ela tem das pessoas. Você tira o sonho dela, Lenilson. Tira. Tira Ela o príncipe vê a encantado. realidade. Você fala assim, ó, eu tiro o príncipe encantado e faço a pessoa ver o homem, ver a mulher que está ali, de maneira completa. Aí a hipnose pode auxiliar essa pessoa recuperar uma visão mais sensata, mais madura das coisas. Então assim, vai esquecer? Não é bem esquecer. O problema não é a outra pessoa, mas como internamente eu lido com essa imagem com as outras pessoas. Agora, ele falou muito no quesito pessoas. Eu recebo muita gente pedindo para esquecer situações. Elas me perguntam, tem como esquecer uma situação? Eu falo, em primeiro lugar, não é seguro. Porque a pessoa não vai esquecer, isso vai ser maquiado. Vai ser bloqueado ali, então não é seguro, porque em algum momento isso pode surgir. Na hipnose clínica, nós fazemos o processo de dessensibilização. O que é isso? É fazer aquele assunto parar de doer. É como se você tivesse uma insolação, tomou muito sol, a pele queimou, não pode encostar porque dói. Qualquer um que encostaria, ou você mesmo, se você encosta, dói. De repente, aquela insolação passou, a pele já se curou, você já pode tocar que não dói. Isso é a dessensibilização que a gente faz na terapia. Por exemplo, um divórcio. Falar no divórcio dos seus pais é muito doloroso para você. Na hipnose clínica, a gente trabalha o processo de dessensibilização para que isso não se torne mais doloroso e você possa falar sobre isso sem sofrer. E isso é a maneira mais terapêutica, mais eficaz, porque assim você está preparada para lidar com esse assunto em outros momentos da sua vida, e não apenas apagando algo que, na verdade, pode até ser importante para a sua evolução. Isso eu acho interessante. Esse conceito que a gente precisa esquecer ou que a gente tem que apagar, não soma, subtrai. Tudo que a gente viveu, experienciou, faz parte do nosso processo. O que a gente pode fazer é mudar o olhar sobre esse processo para que a gente possa aprender com ele, para que a gente possa superar, para que a gente possa evoluir. Como a gente está aqui para explicar, para que as pessoas conheçam, a gente está falando de hipnose clínica. Eu quero que vocês me falem, Lenilson, os tipos de hipnose que tem. Então, assim, tecnicamente falando, tem 2 hipnoses e tem as aplicações da hipnose. A hipnose clássica e a hipnose ericksoniana. E aí temos as aplicações dela. Podemos aplicar ela no palco, por exemplo, fazendo um show. O que a gente às vezes costuma ver na televisão é um tipo de hipnose, que é a hipnose clássica, normalmente, a grande maioria dela, que ela é aplicada no formato de show, né, ou de apresentação. Também tem a aplicação da hipnose clínica, onde a gente modula uma série de técnicas para que elas se adequem num processo de terapia. Por isso que muitas vezes, seja psicólogos ou terapeutas alternativos ou terapeutas holísticos, eles aplicam a hipnose clínica num processo terapêutico, ela passa a ter um resultado bacana, né? A hipnose, de novo, ela é um fenômeno que sempre acompanhou o ser humano, sempre, em todos os momentos da história, mas que hoje ela se apresenta mais como técnica. Então, ela é algo próprio do ser humano, é natural, né? Eu falo assim de vez em quando, ó, a hipnose é o remédio mais natural que tem, porque ele já está dentro de você, está dentro de todos os seres humanos. É só você ter uma técnica que desperta isso, né? Então, as aplicações. Tem hipnose de palco, que é uma aplicação para apresentações, para palestras, entre outras coisas, que elas são muito benéficas. E tem aplicação também nos processos de terapia, onde vão ajudar as pessoas a acelerar e intensificar algum desses processos. Como o Lenilson disse, tem a hipnose clássica e a hipnose ericksoniana. A hipnose clássica, o nome já diz, ela é um processo mais clássico. E o que significa isso? É mais no sentido, eu dou um comando e sua mente obedece. É basicamente aquilo que as pessoas pensam mais sobre a hipnose. Como se fosse o hipnólogo falando durma e a pessoa dormisse, mas não é assim que funciona, já falei para vocês. Não é simplesmente dizer durma, tem todo um processo. E a hipnose ericksoniana, ela já usa caminhos mais metafóricos. Ela usa caminhos mais da imaginação, do faz de conta e várias outras técnicas desenvolvidas pelo grande psiquiatra e hipnólogo Dr. Milton Erickson, que até por ter uma dificuldade motora, uma dificuldade na fala, acabou criando um jeito único, que funcionou muito bem.
Então as pessoas às vezes podem procurar especificamente a hipnose ericksoniana. A maioria dos terapeutas trabalha com as duas, mas é bom você perguntar. Você pergunta para o seu hipnólogo clínico se ele usa a hipnose clássica ou a hipnose ericksoniana. Agora vamos lá. Milton Erickson. Quem foi? Eu gosto desse cara. Eu também adoro o Dr. Lenilson, Milton fala um Erickson. pouquinho sobre o Dr. Milton Erickson. Então, Dr. Milton Erickson, um pouco da história dele. Ele foi um menino muito doente, né? Inclusive tem algo que ele relata e as pessoas escreveram, né? Quando ele estava muito doente, né? Na época não tinha muito acesso a hospitais, mas tinha um médico que ia na casa das pessoas, né? Então, certa vez, ele extremamente doente, né? O médico foi lá e examinou, né? Já era uma certa hora da noite. E aí o médico examinou, né, e na sala ao lado, ou quarto onde ele estava, o médico virou para a mãe dele e falou assim, olha, esse menino está muito doente, né, ele não vai passar dessa noite. Não tem salvação. Não tem salvação. Então o Dr. Milton Erickson, ele ficou extremamente indignado com esse médico. Assim, como que ele pode dizer algo de maneira tão insensível assim? Né? E aí ele começou a fazer um exercício mental extremamente intenso, falando assim para ele mesmo, eu vou ficar aqui acordado a noite inteira. Se eu ver o nascer do sol, é porque o médico não tem razão. Então ele fez um trabalho mental interno e ficou a noite inteira acordado. Quando ele viu os primeiros raios do sol, ele falou assim, bom, sobrevivi, não vou morrer igual o médico falou. E logo depois saiu o raio do sol, que ele foi dormir. A família achou, nossa, salvou. Tá morto, né? Que ele não tinha acordado. Amanhã você não tinha acordado. Viu lá, ele estava vivo. E outra coisa, ele teve poliomielite. E ela envolve muita dor. Então ele começou a fazer uma série de exercícios mentais para lidar com a dor. Também por causa do pólio, ele ficou sem movimentos, né? E ele fazia exercícios mentais, né? Quando criança, ele ficava numa cadeira de balanço, de frente por onde as crianças ficavam brincando. E ele ficava louco para brincar. Então ele começou a fazer alguns exercícios. Ele fechava os olhos e imaginava brincar com as crianças, né? E tem um relato que vai dizer o seguinte, ele estava imaginando brincar com as crianças e depois a cadeira ficava movimentando. Ele também tinha problemas de dislexia, né? Diz até um relato que ele teve que decorar o alfabeto para ele lembrar a ordem das letras. Então ele tinha, assim, digamos, uma série de problemas fisiológicos também de aprendizado. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, exato. Mas com a série de exercícios mentais que ele foi fazendo, ele foi desenvolvendo a maneira dele sobreviver, vamos dizer assim. Quando mais à frente da idade, ele conheceu a hipnose. E aí ele começou a fazer adaptações dessa hipnose. Ele fez medicina, fez psiquiatria Fez psiquiatria, conheceu vários hipnólogos e ele adaptou do jeito dele. E aí ele criou uma nova maneira de fazer hipnose, né? Na minha perspectiva, a hipnose existe antes e depois de Milton Erickson. Por quê? A parte científica, a parte terapêutica da hipnose pós Dr. Milton Erickson ficou completamente diferente. Rafael? A história do Milton Erickson é tão interessante que às vezes parece um conto de fadas. Por exemplo, ele acredita, ele tem a certeza de que o inconsciente pode levar a pessoa nas respostas que ela precisa encontrar. E uma ilustração disso é que uma vez na fazenda chegou um cavalo sem marcas, não sabiam de quem era esse cavalo, e dizem que ele falou, vou levar o cavalo para o dono. E perguntaram, mas você sabe qual é o dono? Ele falou, eu não sei, mas o cavalo sabe. E ele subiu no cavalo e foi cutucando, e deixando o cavalo seguir. Simplesmente o cavalo ia parando, ele ia cutucando, até que chegou numa fazenda e o dono reconheceu, falando, nossa, eu trouxe o meu cavalo. Não sei se essa história é verdadeira, mas representa um bocado da hipnose ericksoniana, na qual ele diz que o seu inconsciente é capaz de levar você até as respostas que você precisava encontrar. Nesses desafios que ele passou, ele, por exemplo, por causa da dislexia, ele conseguiu se tornar um excelente comunicador. Teve muito mais trabalho do que se não tivesse a dislexia. Porém, esse trabalho fez ele estudar muito mais do que os outros e por isso a hipnose ericksoniana tornou-se uma ferramenta de comunicação. Não é à toa que os vendedores usam isso. Isso a gente vai falar mais tarde. Esse é para o próximo vídeo. Eles usam isso com você. Então, isso é uma ferramenta muito eficaz e muito útil. E eu fico imaginando se você já está ficando curioso para conhecer um pouco mais sobre isso. E isso é uma ferramenta de hipnose ericksoniana. O importante para mim, para a gente desmistificar
esse preconceito é a gente falar de onde vem, as raízes, que as pessoas entendam que tem uma história, que tem um estudo, que é testado cientificamente, que é comprovado, mas a gente precisa falar, né? Lenilson, quem pode fazer hipnose? Quem pode fazer? Aqui no Brasil já tem algumas profissões que eles formalmente autorizam a pessoa a utilizar a hipnose. Obviamente depois que ela faz algum curso. Então, o Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, a odontologia, né, fisioterapia, se eu não me engano, Sim. terapia ocupacional e enfermagem também está num processo. Então eles entenderam que a hipnose ela pode ser administrada por esses profissionais, né? Também que no Brasil, digamos que tem uma brecha que pode dizer o seguinte, essa brecha, profissionais, no caso terapeutas, que seriam holísticos, terapeutas alternativos, uma vez que eles têm um bom estudo, uma boa formação, eles podem também administrar. E detalhe, a hipnose ela é uma ferramenta. O que isso quer dizer? Que na psiquiatria eu posso utilizar, na odontologia eu também posso utilizar. Se eu sou um terapeuta holístico de alguma dessas linhas, seja energética ou seja qualquer outra, eu também posso utilizar essa ferramenta. Por quê? É uma ferramenta. A partir do momento que eu tenho um domínio de uma determinada orientação terapêutica, eu posso complementar os meus trabalhos com a hipnose. No meu caso, minha formação é em filosofia. Então eu entendo muito sobre os pensamentos das pessoas. E quando eu aplico a hipnose, me facilita, porque a hipnose ajuda a pessoa a ter um novo raciocínio sobre a vida dela, sobre os relacionamentos dela, sobre os problemas dela. Então ela é uma ferramenta muito completa, extremamente segura, porque a gente trabalha com o que é natural do ser humano. Rafael, deixa eu pontuar aqui. Qualquer pessoa qualquer idade, pode fazer hipnose? Tem uma limitação, tem uma restrição? Como é que funciona isso? Qualquer pessoa e qualquer idade, com algumas ressalvas e cuidados. Quem não é hipnotizável? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo, eu não sou hipnotizável. Entenda, apenas pessoas com dano neurológico severo não são hipnotizáveis. Se você não tem um dano neurológico severo, sim, você é hipnotizável. O que muda é o nível de transe que você é capaz de atingir. Tem pessoas que conseguem estar num nível tão alto que comem uma cebola achando que tem sabor de maçã. Outras pessoas vão apenas se sentir relaxadas. Ambos os níveis são terapêuticos. Mas é óbvio que quanto mais alto o nível você chega, mais rápido serão os seus resultados. No quesito idade, normalmente você pode hipnotizar uma criança desde o útero. Entretanto, para ser atendido por um terapeuta, é ideal que a criança já tenha ali um nível de raciocínio interessante. Então, talvez os seus 5 anos de idade, 8, dependendo ali da verbalização, da capacidade de compreensão da criança. Mas um ponto muito interessante, doutora, é que as mães podem aprender isso para começar a fazer condicionamentos dos seus filhos na infância ou desde o útero. Então, isso é possível. Mas para atendimento terapêutico, existem hipnólogos especializados em crianças. Então, a partir dali, do momento que a criança já fala e compreende um pouquinho, ela já pode ser hipnotizada. E depois não tem mais limite de idade. E o limite psicológico foi aquele, um dano neurológico severo. Sobre doenças, tem alguma doença que torna mais perigoso uma pessoa ser hipnotizada? A gente toma algum cuidado com pessoas esquizofrênicas, porque elas já vivem uma realidade meio alternativa, são hipnotizáveis, podem ser hipnotizados, mas tem que ser por um bom profissional, que vai saber ter o cuidado necessário e sempre em comunicação com o psiquiatra, sempre com essa comunicação. E a pessoa também com transtorno bipolar, quando ela está no estado de mania. É preciso tomar cuidado e, repito, sempre com essa ligação com o psiquiatra. Uma coisa interessante, doutora, o Lenilson e eu somos formados em filosofia e nós fomos muito bem acolhidos pela comunidade da psicologia por causa do respeito que nós temos pelas áreas. Por exemplo, eu atendi durante 6 anos dentro de uma clínica de psicologia, sem ser psicólogo, porque eu sabia até onde eu podia ir e eles sabiam como eu podia colaborar. Isso é muito importante. E isso fica até a mensagem para quem quiser estudar hipnose clínica.
é importante. Uma coisa não substitui a outra, uma coisa complementa a outra. Deixa eu só acrescentar uma Deixa, coisinha. claro, estamos aqui para isso. Minha Somar. filhinha mais velha, eu utilizei técnicas de hipnose desde o útero. E é maravilhoso. Todas as técnicas que eu tinha, falei assim, eu acho que isso aqui vai dar certo. E hoje eu vejo Que os deu. resultados. Sim. Hoje eu vejo os resultados. Em termos comportamentais, em termos emocionais, e uma série de áreas que seriam das crianças, né, o que seria, digamos assim, problemático, alguma outra coisa, eu tenho convicção que as técnicas tiveram ali uma boa parte de influência positiva nisso. Então conta do parto também. Que a sua Ah, esposa sim. foi pro trabalho de parto sentindo muito menos dor. O médico da minha esposa também, a gente foi testar, né, o que a gente... tem um termo técnico, Analgesia? Hipnótica? Não, tem um outro mais específico ainda para o parto, mas tá. Eu utilizei uma técnica com minha esposa para que o parto dela tivesse menos dor, foi um parto normal, né? Então, ela chegou a fazer a dilatação, estava muito alterada, né? E o médico falou assim, não deve estar alterado não, porque ela não está gritando, não está sentindo dor, o médico achou completamente estranho. Aí, quando o médico foi observar, eu falei, não, uma criança vai nascer daqui a pouco. Mas você não está sentindo dor? Não, estou sentindo um incômodozinho aqui nas costas só. Aí, a hora que o médico viu o tamanho da dilatação, saiu correndo no hospital, vai de lá, vai de cá. Né? E até o momento próximo ao parto, estava muito, muito suportável tudo que ela estava sentindo. Mas, obviamente, por questões de segurança durante o parto, tinha um anestesista ali para acompanhar. Mas até então, foi muito tranquilo para ela. Sim, tenho testado a questão da analgesia na cirurgia, a hipnose, na cirurgia. Profissionais qualificados que conseguem fazer a hipnose e o paciente ser operado sem anestesia. Sem anestesia. Aqui em Goiânia fizeram uma vez uma pesquisa utilizando o BIS, né, que é para quem não sabe, vou explicar de uma maneira mais simples, por simples. favor. É o seguinte, é um aparelho que ele mede o quanto a pessoa está anestesiada ou não. E aí colocou uma pessoa em transe, né, e viu que ela chegou como se tivesse uma anestesia geral. Né, o aparelho medindo a pessoa em transe, falou assim, olha, aqui poderia abrir essa pessoa e fazer uma cirurgia nesse momento, porque ela está anestesiada. Né? E tem uma série de relatos, tem várias reportagens em que está fazendo cirurgia na pessoa e o hipnólogo está aqui conversando com a pessoa, ela está, digamos, aparentemente acordada, mas está ali fazendo cirurgia. Tem até uma parte engraçada na reportagem, que a repórter pergunta, a senhora está sentindo alguma coisa? Eu estou sentindo eles mexer aqui no negócio. Mas ela não sentia. Nesse caso, tá, especificamente, foi uma pessoa que ela tinha alergia à anestesia, né, mas também, por uma questão de prudência, tinha um anestesista ali acompanhando essa pessoa. Mas foi bem, bem interessante. O que é interessante dessas coisas que a gente está falando? A hipnose, ela trabalha com poder que já está dentro do ser humano e o que ela faz é conduzir de dentro para fora esse poder. Já está ali. Ela só desperta essas capacidades, esses poderes que as pessoas têm, já estão nelas. O que eu percebo é o medo vem do medo de ser manipulado. Eu vou ser hipnotizado, sabe Deus o que esse cara vai colocar na minha cabeça. Então, essa percepção de medo vem muito disso. Por que eu estou abordando isso? Deixa. O profissional tem uma ética. Você trabalhou dentro de uma clínica, você sabe se comportar, você está ali naquele comportamento, sua função é aquela, não invadir o espaço do outro. As terapias existem para somarem, são colaborativas, a gente trabalha em prol do outro, né? Então você está ali fazendo um processo no seu paciente, você às vezes precisa estar em contato com o psiquiatra, e o psiquiatra precisa desse contato com o terapeuta, porque na minha visão, o que funciona são as parcerias. É a gente trabalhar junto em prol de alguém que está precisando. E o processo hipnótico também está incluso. Então, perceber isso. E esses dois aqui não estão aqui por acaso. É porque eu conheço e confio no trabalho deles. Sei as pessoas que são. Então, quando indica, é porque você vai num local... Qualquer médico, gente, qualquer terapia, você tem que confiar. Porque ali você vai abrir a sua vida. Você vai falar de coisas que eu falo que a gente esconde da gente mesmo. Que você não quer nem olhar no espelho para não olhar aquilo ali.
Então, como os dois, além de terapeutas, também são professores e dão cursos, para as pessoas que tiverem interessadas, tanto no processo terapêutico quanto nos cursos, onde que elas podem achar vocês? Então, estamos aí nas redes sociais, Lenilson Rezende, tem canal no YouTube, tem no Instagram. No Instagram você vai encontrar lá Lenilson, mentor. Rafael? Meu Instagram é RafaelPNL, que é um dos temas que nós também estamos oferecendo para você aqui nessa nossa entrevista com a doutora Fabiana. E lá você tem sempre as informações dos cursos que estão vindo, além dos atendimentos. Então, eu quero agradecer essa primeira parte aqui, os dois, nessa jornada de informação, porque eu falo que um dos maiores adoecimentos que eu percebo é a desinformação. As pessoas não sabem como podem ser ajudadas, porque o medo do psiquiatra, primeiro é o medo do julgamento de eu não sou doido, então não preciso do psiquiatra. É que as pessoas não precisam adoecer. E nem sempre o psiquiatra vai ser a primeira pessoa. Existem processos que podem ser tratados terapeuticamente antes de chegar na necessidade de usar um medicamento. Então eu falo que eu gosto do processo de prevenção. E isso faz parte. A gente precisa falar e desmistificar para que as pessoas não adoeçam, para que cada vez menos seja necessário a prescrição do medicamento. E que as pessoas entendam que, na maioria dos casos, os medicamentos são uma muleta que a gente usa por um tempo, mas que o objetivo é que as pessoas fiquem bem, caminhem no seu processo e que evoluam. Quem gostou do conteúdo, curta o vídeo, se inscreva. Gente, essa é a parte mais difícil para mim, tá? Tô aprendendo ainda. E na descrição do vídeo eu vou deixar o contato deles, como vocês podem achar eles e todos os dados. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Muito obrigado. Valeu. Durma.